começar. Realmente era uma manipulação errada minha que estava impedindo. Ou seja, eu estou ficando... Angelina, pode começar, que está gravando já. Isso, pode começar. Então, já tá gravando, e eu estava dizendo que o Horácio Gutierrez, então, é historiador, professor da Universidade de São Paulo. Ele, em 2019, se preocupou em... ele estava no Chile em 2019 e fez, então, um conjunto de fotografias, ou seja, um conjunto de mais de 1.000 fotografias, de pinturas murais, grafites, em 4 bairros de Santiago, não é? 4 bairros diferentes de Santiago. E o que chamou a atenção dele nesses grafites é que as mensagens eram muito diferentes das mensagens do tempo da comunidade popular, de modo que é a partir de uma reflexão sobre esse acervo de fotografias e do que eles nos dizem hoje sobre uma esquerda que é a esquerda de governo atualmente, que ele vai falar. Isso. A Ivete pediu, com razão, que todo mundo desligue agora os microfones. Tá? Cássio, com você, então. Tá. Bom, eu agradeço o convite para expor aqui esse tema sobre o estallido e espero ser breve, mas eu queria mostrar grafites, então, de repente vai ser... não tenho muita noção de quanto tempo exato vou demorar, mas espero ser curto. Esse estallido ocorreu em 18 de outubro, ou pelo menos o 18 de outubro foi indicado como data convencionada do início do estallido no Chile. Na verdade, o estallido tinha começado 2 semanas antes, com estudantes secundários pedindo não aumento de passagens do metrô, e, em seguida, o dia 18 de outubro, é que foi uma manifestação gigantesca e que colapsou Santiago, e rapidamente, durante o dia, já colapsa diversas outras cidades onde se expande esse estallido que já estava em alta desde há 2 semanas. Em 18 de outubro, os protestos já se haviam transformado em rebelião. Extrapolara os estudantes secundários, reivindicação de passagens e as estações do metrô, e o epicentro não mais se restringia à cidade de Santiago. Milhares eram os que agora marchavam pelas ruas, gritavam em frente aos prédios públicos, erguiam faixas nas praças, pichavam paredes, montavam barricadas em avenidas, incendiavam veículos, redigiam declarações, aderiam aos panelaços, organizavam paralisações, inundando de notícias as redes sociais, a televisão e os jornais. Somaram-se às marchas estudantes universitários, professores, militantes de partidos, trabalhadores informais, mulheres, vendedores ambulantes, numa revolta social generalizada sem controle. A rebeldia estendera-se a numerosas cidades do país, provocando estupefação no governo e nos partidos políticos da direita, de centro e de esquerda. E os próprios manifestantes se perceberam atônitos diante da espiral de sucessos. Bom, esses protestos continuaram
nas semanas seguintes, principalmente na sexta-feira. Esse 18 de outubro foi uma sexta-feira, e depois, a cada sexta-feira, se renovava uma marcha ou um novo estallido em Santiago e nas cidades. E na semana seguinte, dia 25 de outubro, foi talvez a maior manifestação na Praça Itália, que foi rebatizada pelos manifestantes de Praça de la Dignidad, reunindo mais ou menos 1 milhão de pessoas. Ou seja, a situação estava incontrolável, o que fez com que partidos políticos que se tinham manifestado pouco a favor, ou então se mantinham meio à margem, se incorporassem a essas manifestações, repercutindo amplamente no Congresso. E o Congresso se reúne, então, diversas vezes, desde o primeiro dia 18, e finalmente, se estabelece um tratado, ou um acordo de paz, se chamou, para uma nova Constituição. Ou seja, isso quase várias semanas depois do 18. Foi crescendo de tal forma esse estallido, que as passagens de metrô ficaram completamente em 10º lugar, 100º lugar, e passaram outras reivindicações na frente, inclusive a principal de todas, já há muito tempo demandada, que seria uma nova Constituição. A Constituição de Pinochet de 1980, que tinha sido reformada diversas vezes, mas o núcleo central da Constituição, os princípios centrais neoliberais do Estado subsidiário permaneciam na Constituição. E houve, então, um acordo por parte do governo de direita, de Piñera, que estava nesse momento, e também os partidos de esquerda e de centro, para convocar uma convenção constitucional, uma assembleia constituinte. E aí teve discussões de como, os limites, etc., e efetivamente desembocou nisso. Desembocou nisso, que teve depois a eleição dos representantes, depois a Constituição, essa foi a primeira chamada para uma Constituição, que depois acabou sendo rejeitada num plebiscito, e agora tem um segundo Assembleia Constituinte redigindo de novo uma nova Constituição, se fez nova eleição. Bom, mas essa é uma história que se desenrola a partir desse estallido. O estallido termina com uma grande manifestação dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ou seja, se estende desde outubro de 2019 até 8 de março do ano seguinte, porque depois vem a pandemia e todo mundo começa a ficar confinado e terminam, então, nas manifestações. Eu tive a oportunidade de estar nesse final de ano de 2019 em Santiago. Fiquei impressionadíssimo com o alcance dessas manifestações, participei em mais de uma, e optei por fotografar os grafites. Grafites é uma tradição chilena que vem de muito antes, da década de 60, 70. O governo de Allende, o socialista, se fez famoso pelos grafites e pinturas murais em todos os lugares. E aqui também se encheu de grafites, milhares e milhares em todos os lugares de Santiago e também nas outras cidades de província. Eu fotografei mais de 1000 grafites em 4 bairros, um que era a praça principal, onde estavam acontecendo os eventos, que era a Praça Itália, depois em uma região estudantil, que seria a Avenida República e Espanha, onde hoje existem muitas universidades, então uma região de estudantes universitários. Depois outra região mais de classe média, recortada pela rua Irarrázaval, em Ñuñoa, e em seguida um setor mais popular, que seria a Avenida Brasil e as redondezas, onde fica a fundação de Víctor Jara.
e queria comparar, a ver se classe média, classe baixa, estudantes, etc., tinham grafites diferentes. E vou comentar, então, esses grafites agora. Os grafites permitem diversas leituras, além da mais óbvia, que é estética. Mas a leitura que eu queria fazer aqui, ou tentar, pelo menos, é que esquerda se retrata nesses grafites. Ou seja, que está demandando, que tipo de ideários políticos se manifestam ali, e a diferença que tem esses grafites e essas intenções que aparecem nos grafites em relação aos grafites anteriores da época da Unidade Popular, ou seja, de quase 50 anos atrás. Eu vou mostrar os grafites e vou ir explicando a partir dos grafites. Espero que dê certo. Não sei se está aparecendo aí o grafite. Sim, está aparecendo. Ai. Porque eu não vejo nada aqui. Não está aparecendo. Eu vou de novo. Espera aí um momentinho. Agora não está mais aparecendo. Sim, eu vi aí que sumiu do mapa. Agora sim? Agora sim. Só que eu estou vendo que está muito escuro. Aí está. Está bem aí? Você vê bem? Para mim aparece pequeno num canto e aparecem os outros pessoas que estão na reunião. Tá, porque a única forma talvez é diminuir o número de pessoas que aparecem na tela para aumentar. Não tem como. Mas isso, não tem como. Isso é automático, não tem como. Tá. Cada um pode mudar. Eu mudei o meu e aumentou bastante. É quase que toda a tela agora. Tá. Aqui aparece um grafite que destaca os estudantes que estão saltando catracas do metrô. E com o título, em geral, aparece evade, ou seja, um incentivo a evadir o pagamento de passagem até que eles não caiam. No seguinte, apareceu o seguinte, porque eu não estou vendo. Apareceu. Sim. Tá. Nesse segundo grafite, aparecem dois slogans que foram, assim como os principais, ou muito repetidos, nas manifestações, mas também nas ruas, nos cartazes das marchas diversas. Que Chile despertou, e o outro é hasta que a dignidade se haga costumbre. Até que a dignidade se faça costume. Os dois que encabeçavam praticamente as manifestações e encabeçavam as discussões, as marchas e tudo, me chamaram imediatamente a atenção pelo seguinte: é uma rebelião de milhares de pessoas que estão protestando e escolhem como slogan, talvez principal, ou muito, com muito protagonismo, Chile despertou. Imediatamente, eu acho que chama atenção para falar, e por que despertou? Estava dormindo o Chile? Eu estou falando isso porque esse estallido é precedido durante toda a década de 2010, mas também de 2000, de diversas outras manifestações. Ou seja,
não sei por que despertou neste momento e não se leva em conta que é um processo que está ocorrendo, que culminou com o 18 de outubro, mas já estava em ascensão. A outra, até que a dignidade se faça costume, fica a impressão seguinte: essa rebelião está sendo feita porque não havia dignidade antes, seguramente com as populações trabalhadoras, os estudantes, ou algum grupo significativo da população, uma parcela significativa da população que estava sem dignidade. E se pede, então, que sejam tratadas com dignidade. Imagino que isso se refere a respeito, decoro, como está tão presente nas manifestações, também leva à reflexão. Significaria que a rebelião poderá desaparecer, ou poderá declinar, ou poderá ser suspensa quando haja dignidade? Suponhamos que há um acordo para tratar com dignidade toda a população trabalhadora, então acaba a rebelião. Era esse, principalmente, o objetivo da rebelião? Então, não era uma rebelião de caráter principalmente político ou econômico, mas dá a impressão de que era uma rebelião de caráter moral, então, para conseguir dignidade. Bom, esses slogans levam, então, a várias reflexões de por que foram esses escolhidos e não outros. Entre as grafites mais presentes, 2.000 e poucos fotografias que eu tirei, mais da metade se devem referir a reivindicações em relação ao neoliberalismo, particularmente contra as reformas neoliberais que Pinochet instalou durante sua ditadura e que permaneceram sem grandes alterações durante os 30 anos de redemocratização, a partir de 1990, e, portanto, até 2019. Que reformas são essas? Principalmente as derivadas da privatização. Não só privatização de empresas públicas, e o escândalo que isso provocou, mas de serviços públicos que sempre foram do Estado. Por exemplo, educação. A educação se privatizou e passou a ser paga, fundamentalmente, na universitária toda paga. As universidades privadas e as públicas são pagas, e no ensino fundamental e médio tem os 3 tipos: tem públicas, tem privadas e tem mistas. Mas se degradou a educação pública e, portanto, para ter uma educação razoável, tem que ser ou a mista ou a privada. Ou seja, é uma educação de boa qualidade, muito eficiente, tanto a universitária como do ensino fundamental e médio, só que para quem possa pagar, porque é uma educação que não é gratuita. E uma das reivindicações, então, que aparece aqui, que se refere ao modelo neoliberal, é educação gratuita. Diz aqui: não mais deudas por estudar, principalmente no caso dos universitários, porque todas as universidades passaram a ser pagas, mas se criou, durante a democratização, um empréstimo para os estudantes, para que possam pagar as universidades, sejam públicas ou privadas, e que teriam que pagar depois de formados. Estava todo mundo endividado, e esses endividados é que conformam muito essas marchas e esses estagios. Aqui diz, então, não mais deudas por estudar. Outro aspecto das reformas neoliberais que é combatido, e aparecem muitos grafites sobre isso, é a privatização da saúde. Aqui, saúde, um direito, não um negócio. Aqui há outro que diz: não mais AFPs. AFPs são as administradoras de fundos de aposentadorias, que é o terceiro aspecto, além de educação e saúde. Se exige que
a Previdência também volte a ser pública, porque foi privatizada, e todo mundo que quer aposentadoria tem que entrar numa dessas AFP, pagar durante a vida e receber, então, depois a aposentadoria. Essas aposentadorias, essas AFP foram criadas no tempo de Pinochet, e agora, na década de 2000, começaram os aposentados, porque passaram 30 anos, começam a aposentar. E as aposentadorias são miseráveis, a maior parte menos de um salário mínimo, e a reclamação, então, é por essas aposentadorias de miséria, administrada por entidades privadas, essas AFP, e se quer, então, ou se exige que volte uma previdência pública. Além das reformas neoliberais, muitos dos grafites se reclamam contra a repressão policial. A repressão policial não apenas do estallido, mas dos diversos protestos que já vêm ocorrendo na década de 2000, 2010. E se insurgem contra, principalmente, policiais, os carabineiros, que são draconianos em suas repressões, e aqui no estallido muito mais, havendo todo tipo de repressão gigantesca, como, por exemplo, mortes, prisões, lesões com armas de fogo, trauma ocular, muitos ficaram cegos, queixas contra abusos de carabineiros, queixas contra carabineiros nas fiscalias ou nas instâncias internacionais, como a Anistia Internacional ou diversos outros, e também nas instâncias nacionais. Aqui outro sobre abusos, e aí está um óleo que passou a ser um símbolo. Por quê? Porque havia muitos com trauma ocular. Só em outubro, ou seja, 2 semanas depois de iniciada o estallido, já havia mais de 300, quase 400 com trauma ocular, que tinham perdido um olho ou ambos. E aparece, então, esse óleo como um símbolo também de protesto. E aqui aparece não mais abuso por parte de carabineiros, e não mais balas, principalmente porque estavam matando pessoas, ferindo pessoas nos abusos, principalmente da polícia uniformada. Paco é um termo pejorativo para carabineiros ou para a polícia uniformada. E aqui diz, Paco muerto, abono para mi huerto. Huerto seria uma horta. Também há muitos protestos contra corrupção de, principalmente, entidades privadas, mas também de membros do governo. Aqui é contra o Banco do Estado, por exemplo. Contra todos os bancos há grafites. E aqui é Banco Estado, que deve ser o principal, escravos modernos. Há também grandes protestos e muitos grafites contra instituições consideradas burguesas. Aqui é um exemplo de igrejas. Igreja Católica, que teve com a democratização, saíram diversas acusações de pedofilia. E aqui, então, tem uma igreja que quebraram os vidros e colocam "La hora sonó y la iglesia se quemó". Pedófilos. Desse tipo, em todas as igrejas de Santiago apareceram. Além disso, há protestos contra outras instituições, não só da Igreja Católica, mas também do Congresso, partidos políticos e judiciário. E até hoje, nas pesquisas que
algumas instituições fazem sobre aprovação de diversas instituições, os partidos políticos e o Congresso aparecem em último lugar com aprovação de menos de 10%. Isso até hoje. Ou seja, há um desprestígio total dos partidos e do Congresso, mas também do Judiciário pela lentidão e pelo classismo de punir manifestantes, por exemplo, e não punir ou então adiar permanentemente a punição de grandes empresários ou banqueiros. Apareceram alguns símbolos nesses protestos, e esse é um símbolo de um cachorro que foi chamado de Matapacos, e um vira-lata que participou dessas manifestações anteriores da década de 2010, e sempre esse cachorro, que era preto, apoiava os estudantes e começava a ir contra os carabineiros, defendendo sempre os estudantes. E se fez famoso esse cachorro vira-lata. Em seguida, nos anos seguintes, morreu de velhice, de causa natural, e no estallido de 2019 foi erguido como símbolo. E aparece, então, em diversos grafites, mas também em esculturas, em pinturas, em diversas... E aqui diz, sigue ladrando. Ou seja, continua latindo. Outro símbolo que apareceu, por exemplo, no estallido, é o óleo. O óleo aparece em diversas partes como reclamação pelos traumas oculares. Em relação a os direitos em relação a aspectos que estão sendo exigidos. Aqui aparecem diversas demandas pelos direitos das minorias e excluídos. Temos aqui eu aqui selecionei 3 grupos de minorias e de excluídos que aparecem muito nos grafites. As mulheres. Aqui diz, pelea como mujer. Y la culpa no era mía, pacos violadores. Nunca más sin nosotras. Aquí aparece una señora, no sé de cuántos años, 60, 70, 80 años, y dice, radicalícese, señora. Eu queria comentar aqui que nessa frase aqui, que se refere a grafites sobre mulheres, apareceu um coletivo chamado Coletivo das Teses, formado por 4 estudantes de Valparaíso, que criaram uma música que se chama Um Violador em Tu Caminho, e que fez o maior sucesso em Santiago, em diversas províncias, e em seguida no exterior, e aparecem uma performance com música e roupa especial, uma coreografia, e aparece em diversos momentos centenas de mulheres cantando essa música. Uma letra dessa música é "E la culpa não era minha". Mas tem diversos pedaços de letras dessa música que fez sucesso, ou dessa performance, porque tinha coreografia, tinha roupas especiais, tinha forma de cantá-lo. Diversos pedaços aparecem em diversos grafites, como esse aqui, "E a culpa não era minha". Além disso, além das mulheres, outras minorias que aparecem de forma também muito intensa nos grafites e também nas marchas é sobre os indígenas. Indígenas que estão há muito tempo, desde a redemocratização, se organizando e exigindo igualdade, respeito e, principalmente, autonomia, ou mais autonomia.
E aparecem, então, muitos grafites e bandeiras dos mapuches. Mapuche é o principal grupo indígena chileno, que está no sul, mas também está em Santiago, porque tem muitos indígenas urbanos, e aparecem, então, em diversos grafites. Aqui aparece Catrillanca, que era um líder indígena assassinado alguns anos antes do estallido, não é durante a ditadura, mas alguns anos antes do estallido, em democratização, e aparece aí sendo reivindicado. Livre Valmapu, ou seja, a região do sul, onde estão os Mapuche, que fique livre, não sendo intervenida por carabineiros. De novo aqui, Valmapu livre e soberania popular. Um terceiro grupo que aqui escolhi para comentar e que se exigem direitos para essas minorias é o grupo LGBT. Ele aparece também em diversas grafites, principalmente no setor mais popular, onde está a fundação, está a Avenida Brasil e a Fundação Víctor Jara. E aí aparecem diversos, como esse aqui, diz, Vengança por las travestis, porque eram muito, evidentemente, desrespeitadas pela ditadura, mas também em democracia. A homossexualidade foi crime previsto em lei no Chile até 1999, ou seja, quase 10 anos depois da democratização. E aparecem diversos grafites exigindo respeito, igualdade. Aqui aparece outro, mutantes e orgulhosas trans. Eu até queria comentar aqui que tem um autor que incentivou esse tipo de coisas e que foi muito seguido depois, que é Pedro Lemebel. Pedro Lemebel é escritor, mas também artista plástico, trans, e ligado ou simpatizante do Partido Comunista, mas nunca foi aceito pelo Partido Comunista porque consideravam ele muito escandaloso. Mas ele fez, durante o final da ditadura e durante todo o período democrático, diversos performances na rua, em museus, em convenções partidárias. Ele se infiltrava, por exemplo, da esquerda e fazia diversos performances para que a esquerda incorporasse esses valores de respeito a LGBT. E fez uma carreira nisso aí, e ele aparece, Lemebel aparece aqui reivindicado em vários grafites. Bom, entre os personagens, eu queria ver também selecionar aqui que personagens são lembrados nos grafites, que íconos mais aparecem. E aqui também uma surpresa imensa, pelo seguinte, não aparecem ícones políticos, quase, muito poucos, e aparecem principalmente culturais. Aqui é um grafite, uma pintura de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral é uma poeta chilena famosíssima, lá a gente aprende seus poemas de infância na escola, e foi o primeiro Nobel da América Latina, e quando ganhou, e era diplomata. Quando ganhou o Nobel, ela era cônsul-geral do Chile no Brasil, então, e residia em Petrópolis. É lá em Petrópolis que ela recebeu a notícia do Prêmio Nobel em 1945. Mas a imagem de Gabriela Mistral na historiografia é uma imagem muito associada a críticos literários conservadores, mas também aos temas que Gabriela Mistral tratou com mais profundidade. Por exemplo, as crianças, poemas para escola, para as crianças de ensino fundamental, sobre a maternidade, embora ela nunca foi casada, não teve filhos, e a imagem que se criou dela é de uma mulher
muito circunspecta, casta e dedicada à maternidade e aos filhos, também aos excluídos, principalmente camponeses e indígenas. Essa é a imagem que se criou dela. Mas aqui aparece ela completamente diferente. Aparece como uma mulher anarquista, com uma bandeira chilena preta, que é símbolo do anarquismo, com um pano no pescoço, que era símbolo do aborto. Aparece com botas e com jeans, ou seja, uma apropriação da Gabriela Mistral com uma outra imagem completamente diferente da tradicional que a historiografia literária chilena construiu sobre ela. Ela morreu em 57, ou seja, há mais de 50 anos, ou 60 anos, se passaram desde que se construiu essa imagem. Que outras figuras do mundo cultural? Aparece Allende aqui também, mas aparece pouco Allende, muito pouco. Mas tem imagens como essa daqui, Allende também um pouco transformado, com uma camiseta com o símbolo dos mapuches no peito. E aparece também outras, encabeçando ou na frente de outras escritas aí, como, por exemplo, A Polícia Tortura, ACAB, que é uma abreviatura de anarquistas ingleses. E aparece aqui à direita, de novo, alguém enarbolando uma bandeira chilena preta, ou seja, de símbolo anarquista, com um cachorro que foi erguido também como símbolo. Entre os políticos aparece Gladys Marin. Gladys Marin foi secretária-geral do Partido Comunista na época de Pinochet e ela atuou na clandestinidade. Então, é muito lembrada, não só por ser uma mulher que atuou, dirigiu um partido na clandestinidade que foi muito atingido pela repressão de Pinochet, mas também porque tem uma cabeça aberta e nela já estava, por exemplo, essa aceitação de LGBTs e diversos de feminismo, etc., que não estava incrustado nas plataformas dos partidos de esquerda em geral. No Partido Comunista também não. Ele era comunista e aparece, então, mas aparece muito pouco também, assim como a gente. Aparecem muito mais imagens do mundo cultural. Essa diz que vivam os estudantes. Essa é o título de uma música de Violeta Parra. Então, está sendo aqui lembrada ou homenageada Violeta Parra, que morreu muito antes, inclusive, do início do governo de Allende. Aqui tem uma outra que diz: "Usted e sua ambição dan tanto asco". Essa é um pedaço de uma letra de um conjunto de rock, uma banda de rock que se fez muito famosa, causou furor na década de 80 durante Pinochet. A música de protesto folclórica já se ouvia muito pouco, porque os principais conjuntos, bandas dessa música se encontravam exilados, tipo Quilapayún ou Inti Illimani, se encontravam na Europa e em outros lugares. E nasce, no início dos 80, um grupo de rock chamado Los Prisioneros, que fez o maior sucesso entre a juventude. Esse grupo, ou essa banda de rock, cria letras originais, quase todas de linha anarquista, ou seja, contra as instituições, contra os políticos, contra os conluios, as combinações da cá ou de troca entre políticos,
etc. E com letras sempre muito irreverentes, mas contestatárias do autoritarismo. Aparentemente foi muito bem acolhido pela juventude, ou se sentiu identificado com esse tipo de letra. Esse é um pedaço de letra de uma das músicas de Los Prisioneros. Esse aqui é um exemplo de grafites que também chama muito atenção em inglês. Apareceram nos 4 setores em que eu fotografei grafites em inglês, que a mim me chamaram muito atenção, porque estão escrevendo em inglês? Para que leia quem? Em geral, os grafites são frases curtas, imediatamente compreensíveis pelo leitor, e aqui estão em inglês. A impressão que dá é que o Chile se deve, então, todo mundo aprendeu inglês e agora é bilíngue, o que não é verdade. E para que estavam fazendo isso em inglês? Seguramente para fotografar e mostrá-lo no exterior, talvez. Mas também chama a atenção uma outra coisa. E quem está escrevendo em inglês, ou seja, os que estão participando, já são bilíngues? O inglês se naturalizou ou penetrou na esquerda que está escrevendo isso? Bom, chama a atenção nisso, grafites em inglês, porque no caso de Salvador Allende não havia nenhuma coisa em inglês, pelo contrário. Talvez havia que era Yankee Go Home, ou seja, anda para sua casa e volte a seu país, não fique aqui. Mas não havia em inglês, havia uma cultura contra imperialismo. Aqui não, há uma recepção do inglês, aparentemente por parte dos participantes dessas marchas, mas também dos leitores que vão ter que decifrar o que nesses grafites estão colocados. Esse acabe que aparece aqui, acabe, A.C.A.B. significa, é uma sigla em inglês de anarquistas, e significa todas as polícias são bastardas. E aqui está escrito, então, em espanhol. Além, então, dessas questões das minorias, dos ícones que aparecem, principalmente culturais e menos políticos, entre os culturais vimos Gabriela Mistral, também aparece Pedro Lemebel, Violeta Parra, Víctor Jara, Los Prisioneros, seja eles retratados ou seja pedaços de letras ou de músicas deles. E os grafites em inglês aparece também uma espécie de ideários políticos ou imaginários políticos, que era uma coisa que eu também estava interessado em saber. Bom, são contra o neoliberalismo, contra todas as reformas neoliberais implementadas por Pinochet, e muitas delas contra a Constituição, e suponhamos que triunfe isso e se eliminam essas reformas neoliberais, está bem. E é substituído por quê? Que tipo de sociedade se pretende? Quais são os ideários políticos que virão a substituir o neoliberalismo? Aí é muito menos claro o que se quer, e aparecem apenas algumas indicações, em geral, de linha anarquista. Aqui tem uma que se chama Organiza tu rabia. Obedecemos a la tierra, no al capital. Revolución es orden. Aqui eu também queria comentar o seguinte: aparecem muito poucas as palavras revolução ou então socialismo. São contados, e eu acho que não encontrei mais do que 5 ou por aí, de grafites em 1000, onde aparece revolução no socialismo. Essa é uma. Revolução é ordem. Esse tipo é muito mais comum. Sin Dios ni pacos. Ou seja, sin Dios ni polícia uniformada. Que seria um slogan também anarquista. Sin líderes ni partidos.
E aqui aparece o matapaco, então o símbolo, o cachorro preto, que diz pelea como quiltro, que significa pelea como vira-lata. Sin líderes y sin partidos. Y aparece ese cachorro que también yo asocié con un símbolo anarquista, pero siguiente, no anarcosindicalismo, no pasado, había un símbolo, un animal símbolo que era un gato preto. Aquí no es un gato preto, mas aparece un cachorro preto. Que arda el orden colonial. Resistência anticapitalista. Esse tipo de frase também aparece muito pouco, de anticapitalismo, etc. Esse daqui eu achei, e achei uns poucos mais, onde se fala do capitalismo ou anticapitalismo. Muito pouco, parece. Bom, e esse seria, então, o último que eu queria mostrar, em que aparece venceremos, que a gente pode associá-lo com venceremos ou com a música que se transformou em hino da Unidade Popular, que seria o venceremos. Eu queria, além dos grafites que mostram o que esses manifestantes estão demandando, reclamando, pedindo, queria também comentar brevemente o que não aparece e que eu acho que é muito também significativo ou muito didático para conhecer melhor essa esquerda e conhecer os manifestantes. Não aparecem questões recentes que estavam sendo discutidas em 2019 e continuam sendo discutidas, mas não aparecem nos grafites, aparecem muito pouco. Como, por exemplo, questões ambientais. Não aparecem muito pouco, apesar de haver muitas hidrelétricas e etc., que estão sendo contestadas porque invadem o meio ambiente, etc. Não aparece um problema que hoje também é muito discutido, que é a imigração. Há muitos imigrantes peruanos, bolivianos, venezuelanos, haitianos. Se fala que quase 10% da população atualmente é de imigrantes, ou seja, mais de 1 milhão de imigrantes. Isso está provocando conflitos enormes. A direita quer a expulsão imediata, mas a esquerda fica que temos que acolhê-lo e, de repente, há uma avalanche e aí fala, não, agora tem que fechar a fronteira. É uma discussão que está há alguns anos, mas não aparece nem a favor nem contra nos grafites esse problema da imigração. E também não aparece uma outra coisa que também é comum, que se chama chamado de más práticas, que seria más práticas de governo, um mau governo. E que, inclusive, nesse momento, de novo, apareceu de um ministro que estava pagando uma fundação que não devia, e etc. Bom, essas más práticas de governo, em geral, não aparecem. Aparecem coisas de corrupção, sim. Ou então de conluios, mas essas más práticas de cuoteio, por exemplo, que havia muito, ou assim chamado na época da Unidade Popular, não aparece. Mais interessante ainda é comparar esses grafites, o que aparece nos grafites, comparado com os grafites da Unidade Popular, ou seja, de quase 50 anos atrás. E aí a diferença é mais marcante ainda. Pelo seguinte, nos grafites da Unidade Popular aparecia muito a palavra revolução, socialismo, e aparecem diversas outras imagens que aqui estão ausentes. A mais significativa, 2 símbolos da Unidade Popular, operários e camponeses. Dos mais de 1000 que fotografei, não achei nenhum que retratasse operários e camponeses. Aparecem estudantes, aparecem mulheres, aparecem indígenas, mas não aparecem camponeses e operários. Palavras de ordem como socialismo e revolução, eu mostrei algumas para vocês, devem ser 4, 5, 8 em 1000. Não aparece, não é frequente para nada essas duas palavras.
Outras muito comuns na época da Unidade Popular que apareciam não só em discursos, mas apareciam em grafite, em pinturas, em panfletos, em declarações, como imperialismo, multinacionais estrangeiras, não aparecem nesses grafites. Em termos de referentes políticos, também há um contraste imenso, que eram muito comuns na época da Unidade Popular, nos grafites da Unidade Popular. Não aparecem aqui Che Guevara, Fidel Castro, Mao Zedong, Lenin, nada, não tem nenhum. E encontrei um que outro, 2, 3, no máximo 4, sobre Marx. Mas os outros referentes não aparecem nenhum. E Che Guevara chama mais atenção porque foi um símbolo na década de 60 ou 70. Nada, não aparece nenhum deles. Também não aparecem referentes anarquistas, apesar de haver muitas imagens, ou símbolos anarquistas, mas não aparecem os teóricos do anarquismo, assim retratados, não aparece nenhum também. Bom, dado esse perfil do que aparece e não aparece, eu fui atrás de saber, bom, e quem está participando desse estallido? Quem são os que encabeçam as marchas? E eu encontrei uma pesquisa que foi feita na época sobre a composição dos integrantes do estallido. O resultado é o seguinte: é possível deduzir que se tratava principalmente de adultos jovens e de estudantes universitários e secundários. 75% revelaram ter até 39 anos. 55% afirmaram ter curso superior completo. 55% dos manifestantes afirmaram ter curso superior completo. Veja o perfil. Esse perfil indicaria que as manifestações foram compostas por pessoas com conhecimento da realidade social e um claro sentido das demandas pelas quais se estava manifestando. Seria possível inferir também, essas são conclusões minhas, que, em importante medida, os participantes faziam parte da classe média. E, além disso, embora possivelmente em menor grau, classes populares urbanas. Metade era formada por homens e metade por mulheres, desses manifestantes do estallido, de todas essas manifestações que ocorreram entre outubro e março. Do conjunto, 64% disseram não pertencer a grupos organizados. 35% afirmaram estar vinculados a centros de estudantes, associações de vizinhos ou a partidos. Quanto às posições políticas, 64% consideraram-se de esquerda, 15% de centro, e 1,4% de direita, e 18% sem posição política. Quase metade declarou participar seguidamente, nos últimos 10 anos, de manifestações de rua. Ou seja, é interessante mostrar quem estava organizando, quem estava participando e, possivelmente, quem estava, então, elaborando esses grafites, pintando esses grafites. A mim me chamou a atenção o seguinte: queria saber quem são esses participantes, não só pelo perfil que se mostra e as ausências em relação à Unidade Popular, lembrando que os partidos de hoje são os mesmos da Unidade Popular, os de esquerda em geral, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, tem uma esquerda cristã e também tem um partido guarda-chuva, o P, que se formou no início da ditadura. Mas são basicamente descendentes desses mesmos partidos da Unidade Popular e muitos deles são filhos ou netos de antigos líderes. Bom, esses participantes, então, mostram um perfil, eu acho que um pouco de classe média,
com ideários políticos que difíceis de delimitar, mas não são socialistas, não são comunistas e são principalmente anarquistas. Ou seja, não fica claro que tipo de sociedade se quer substituir no lugar do neoliberalismo. O que fica claro é que esses grafites tentam chacoalhar a esquerda, exigir uma atualização dos partidos políticos de esquerda, incorporando em suas plataformas temas e valores, demandas novas, como, por exemplo, a igualdade para as mulheres, com paridade de gênero, como ocorreu, por exemplo, nas assembleias constituintes. Também a questão indígena, e aí na direção de conseguir uma autonomia maior para os mapuches. Também se exige que esses partidos se atualizem no que se refere à discriminação de minorias, como, por exemplo, LGBT, mas também pobres. E incorporação de novos valores. Essa é uma leitura que eu faço. Como, por exemplo, combate ao classismo, combate ao machismo, à homofobia, ao racismo e à xenofobia. Questões que são muito discutidas, mas que não estão nas plataformas da esquerda. Não é que eles sejam contra, são ignoradas ou são colocadas em uma hierarquia muito inferior a outras demandas mais políticas ou econômicas pelos partidos. A direita, nem pensar. A direita não só ignora, mas é machista, homofóbica, etc. Mas na esquerda, eles não são contra, mas também não incorporam isso como bandeiras importantes, e eu acho que esses grafites, essas manifestações, forçaram, ou estão forçando os partidos de esquerda a incorporar isso como valores contemporâneos importantes. Em resumo, eu acho que o que se deduz dessa análise muito rápida em relação aos grafites é a necessidade da esquerda de se reinventar. Isso desde que ficaram atônitos porque não sabiam da manifestação e rapidamente quiseram agora fazer acordos para uma nova Constituição, até esse outro tipo de reivindicações em relação às mulheres, em relação aos indígenas, LGBT, machismo, homofobia, racismo, etc. Também, eu acho que se coloca aqui na análise dos grafites uma necessidade de discutir, agora, talvez em nova forma, antigas e novas utopias políticas, como, por exemplo, o socialismo, o anarquismo e a social-democracia. O que se entende por cada um desses e quais seriam as vias para avançar para uma dessas linhas políticas e que são contestadas, essas vias hierárquicas tradicionais dos partidos e o socialismo como pensado na década de 60 e 70. Uma última coisa é que eu acho que uma mensagem dos grafites e dessas manifestações é que, independentemente da sociedade a qual avancemos, ou seja, anarquista, socialista, social-democracia, o que se quer é avançar na direção de construir uma sociedade mais horizontal e mais igualitária. Obrigado. Era isso. Muito bem, muito obrigado, Horácio. Estou vendo aqui que nós estamos com 5 inscrições que levantaram a mão. O Roberto Cardoso, o William, a Vera Vital, a Angelina e o Pisolato. Eu sugiro que façamos de 2 em 2, tá? Para ficar mais fácil para a resposta.
Então, com a palavra, o Roberto Cardoso. Pois não, Angelina? Então, eu acho que talvez ouvir o conjunto, porque, digamos, começamos muito atrasados e tem muita gente para falar. Se o Horácio não tiver nenhuma objeção, talvez os comentários rapidamente, e depois a gente passa a palavra para a resposta a ele, entende? Ou seja, acho que, enfim, eu sugeriria a 4 pessoas que levantaram a mão, 5 comigo. Eu acho que talvez o conjunto, se o Horácio não tiver objeção em relação a isso. Agora, inclusive, considerando você, temos 4 pessoas. Você viu aí que saiu. Tem o William, a Vera Brasil e o Pisolato. Então, vamos fazer assim. William, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Horácio. Horácio, é o seguinte, a gente tem um companheiro que assinou o nosso manifesto e ele participa lá da lista do Viva Chile. O nome dele é Rogério Tosca, né? E ele andou colocando algumas postagens de grafites que foram feitos em Santiago. O Rogério ele é um brasileiro, mas ele é filho de uma brasileira que morava no Chile. E ele, quando estava no Chile, ele era criança. Bom, depois do golpe, saiu do Chile, estudou, se formou artista. E o que ele tem publicado algumas vezes na lista são grafites das quais ele participou. E o que ele informa é que esses grafites são da atual Brigada Ramona Parra. Eu lembro que, na época que eu morei em Santiago, né, os muros de Santiago eram forrados por grafites, nem sei se a palavra era grafite naquela época, não lembro que palavra a gente usava para isso, mas aqueles desenhos nas paredes, bom, grafite em última instância, né? A minha pergunta é o seguinte: você não fez nenhuma citação a esses grafites da Brigada Ramona Parra. E a minha dúvida é o seguinte, porque é o seguinte, o Boric, quando ele foi escolhido numa convenção, se não me falha a memória, foi uma convenção muito dividida, na qual a oponente dele, me parece, não tenho certeza, mas eu tenho certeza que a oponente dele era uma moça que me parece que foi uma dirigente estudantil e vinculada ao Partido Comunista. Isso me dá uma sensação de que o Partido Comunista tem ainda alguma força. E você não fez nenhuma menção a grafites da Brigada Ramona Parra. Eu só queria saber se elas existem, se não existem. Essa é a minha pergunta. Tem menos conteúdo do que você falou, mas é uma dúvida. Agora, a Vera. Obrigado, William. Vera, por favor. Boa tarde a todas e todos. Muito boa apresentação, Horácio. Realmente foi muito interessante ver dar visibilidade a tudo o que estava acontecendo lá no Estadido, que nos trouxe um impacto muito grande, né, aqui na América Latina sobre o que estava em curso no Chile. Na ocasião, ou seja, 2 anos antes, eu estava agenciada, ligada a um grupo latino-americano, de chileno, argentino e uruguaio, que nós trabalhamos na área né, psicanalistas, e já tínhamos feito um seminário através da Universidade de La Plata, e quando estourou a mobilização no Chile, nós nos vimos na iminência de colocarmos-nos à disposição das pessoas que estavam sendo atingidas pela violência da repressão, que foi absolutamente imensa. E foi muito interessante que nós pudemos trabalhar com alguns profissionais que estavam atendendo essas pessoas, e algumas mensagens nos foram dadas através deles, né, das consignas que estavam em curso. Ou seja, uma delas nos chamou muito a atenção, e nós acabamos escrevendo um artigo e publicando, etc. Tal,
Uma delas dizia respeito exclusivamente a essa questão, que é uma produção da subjetividade dos tempos neoliberais, que não há depressão, há capitalismo, né? Talvez essa você não tenha tido contato, mas eu acho muito importante, na medida em que grande parte da população chilena, com toda a opressão do neoliberalismo, também foi submetida a uma depressão, né? A depressão que atingiu a muita gente, inclusive os mais velhos, como grande parte das pessoas que estão aqui, né? Se mataram, não tinham perspectiva de vida, enfim, todos os canais cortados para o envelhecimento. Então, eu acho que essa consigna foi muito significativa para o nosso campo, porque, inclusive, ajudou a pensar e a discutir algumas questões com esses profissionais que nos procuraram. Então, é um pouco isso, a gente pensar que, nesse contexto, eu achei muito, muito boa o que o Horácio traz, na medida em que ele traz um panorama que, por exemplo, eu não tinha ideia desse panorama tão anarquista, né? Mas eu estava em contato com pessoas que tinham algum nível de inserção, né, política e de articulação, não sei se partidárias, mas do movimento social, que estavam sendo atingidas. E, para complementar, queria dizer que essas pessoas que foram atingidas e que ficaram cegas, porque essa metodologia, né, repressiva é para atingir as pessoas nos olhos, né, e várias delas ficaram, como o Horácio disse, cegas. Alguns jovens têm se matado, alguns jovens têm cortado sua própria vida porque as perspectivas reparatórias no país não estão acontecendo. A estrutura de reparação para a nossa geração existe, se chama PRAS, que é um programa de reparação que engloba não só a reparação psíquica, como a reparação física. Mas eles não estavam conseguindo acolher devidamente as pessoas afetadas pela repressão recente. Então, é um pouco para registrar mais um dado nessa realidade áspera que muitos de nós, vamos chegar perto em breve. Então, é isso. Muito obrigado, Vera. Agora está o Henrique Pisolato, por favor. Cumprimentar todos os que estão nas regiões mais frias e os clima temperado e parabenizar o Horácio, né? Foi muito bom ouvi-lo e preocupante também se eu entendi as constatações. E aí, sem querer bizar o que já foi dito, eu perguntaria, eu entendi corretamente que as questões vinculadas ao trabalho e o mundo do trabalho estão sendo esquecidas? Não se faz menção mais a símbolos do trabalho, sindicato, formas de organização. O que é isto? Se criou um universo maior, que é o universo dos excluídos, ou existe um contágio do empreendedorismo que o neoliberalismo tem tentado trabalhar? Essa é um pouco a minha dúvida, a minha angústia e preocupação. Parabéns uma vez mais pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Belucci, eu queria pedir se posso responder essas três e depois fazemos um outro bloco. Tá, pode ser, nós estamos com tempo, sim. Vamos Porque lá. senão me vou esquecer das bom. questões. Ok, vamos lá. Bom, em relação à primeira do William, o que você toca foi para mim um espanto pelo seguinte, porque todas as
os grafites, as pinturas murais, eram feitas por brigadas, e na época da Unidade Popular, estou falando, e cada partido tinha uma brigada. A Brigada Ramona Parra era do Partido Comunista, a Brigada Elmo Catalán do Partido Socialista, e cada um tinha essas brigadas. Nesses grafites não aparece nenhuma assinatura dessas brigadas. Eu até fiquei, quando já ia assim como na número 800, fotografando, e falei, até agora não encontro a Ramona Parra, será que desapareceu? E eu fui atrás de averiguar aonde estava a Brigada Ramona Parra, que foi tão famosa e criou até um estilo inconfundível de murais e de grafites. E não estava. Você sabe quantas encontrei assinadas pela Brigada Ramona Parra? Um grafite, de 1000 e poucos, em 4 bairros. Não estavam, todas estavam ou não assinadas ou assinadas a CAB ou alguma coisa, alguma nomenclatura que eu acho que deve ser algum coletivo anarquista ou de algum outro tipo, mas não as brigadas tradicionais. Não estão presentes ou não estiveram presentes nos grafites do estagido. Agora, eu fiquei sabendo que, recentemente, por uma notícia aí do jornal chileno, que a Brigada Ramona Parra vai fazer diversos murais agora por ocasião dos 50 anos do golpe. Ou seja, ressuscitou, porque não estava presente. É uma coisa impressionante. Tanto assim que, se vocês verem os estilos, não tem nada a ver com o estilo da Brigada Ramona Parra. Nada. Nem da Elmo Catalán, nem nada. É um outro estilo feito por outras pessoas. Ou seja, a Brigada Ramona Parra não esteve presente no estagido. Não aparece, e aparece ocasionalmente. Ocasionalmente, digo assim, eu peguei uma, de repente havia 2, 3, 4, enquanto em 1000, 2000, 3000 grafites. Ou seja, desapareceu, não sei por quê, se desestruturou, não sei o que aconteceu. Agora falaram que iam a retomar, eu estou falando retomar porque não aconteceu nada na época, retomar, acho que, os grafites. Eu só ouvi da Brigada Ramona Parra, das outras também não sei. Bom, isso em relação à Brigada Ramona Parra, que eu não comentei, deveria ter comentado que esses grafites não estão assinados por brigadas, como era comum, absolutamente comum na época da Unidade Popular. Ou seja, vinham de partidos. Aqui não vem de partidos. Os partidos ficaram espantados com o estagido. Ou seja, eles nem imaginavam que podia ocorrer um partido. Andavam em outra. Não estavam ligados a esses grupos que organizaram o estagido. Depois, e que rapidamente se colocaram se atualizaram e fizeram acordos com a direita e com os grupos que estavam também participando dessas manifestações, mas foram pegos de surpresa. A direita e a esquerda dos partidos institucionais. Bom, Vera, você lembra de uma consigna que eu acho que tenho, inclusive, esse grafite, em que diz: não há depressão, há capitalismo. Que eu acho que também, que, do ponto de vista político, indica que o que está vigorando é o neoliberalismo, é o capitalismo. E em relação à depressão, eu fico na dúvida, ou fiquei na dúvida, se se refere à depressão particular, individual, ou a uma depressão econômica, porque teve por várias. E essas depressões, ou essas pobrezas, etc., se deveriam associar com o capitalismo. Não sei. Ou então é uma depressão interna. Agora, eu acho que aqui, e também para a resposta para Enrique Pizzolatto, cabe, de alguma forma, avaliar em que medida
o neoliberalismo não só cundiu, não se expandiu nos partidos de direita, mas também nos de esquerda. E apareceria essa subjetividade neoliberal também impregnada em muitos partidos de esquerda ou militantes de esquerda. Deixa eu falar sobre trauma ocular. Semanas passadas se suicidou o quarto, já são 4 os suicidados de trauma. Mas também tem na contrapartida uma senadora comunista que perdeu os 2 olhos, se escolheu, ou seja, que teve trauma ocular, se escolheu senadora, foi votada senadora. Bom, para Henrique Pizzolatto, o mundo do trabalho, eu achei que era uma coisa impressionante que não aparecesse. Eu indiquei aqui as principais reclamações contra as reformas neoliberais, mas não foram 3 as reformas neoliberais. Eu acho que foram várias, se falava das modernizações, mas entre as principais estava educação privatizada, saúde privatizada, previdência privatizada e a desmontagem do trabalho formal dos sindicatos e tudo. Hoje, todo mundo reclama que corre de um lado para outro, não ganha nada porque tem que pagar boleta, tem que pagar... Ou seja, é um trabalho informal, generalizado, em todos os âmbitos, também na universidade, e apesar de toda essa precariedade, por falta de sindicato, por falta de organização, não aparecem demandas do trabalho. Sabe a impressão com a qual eu fiquei? Se naturalizou a informalidade. E essas novas gerações acham que o trabalho é assim, depende do patrão contratá-lo por tempo integral, por tempo parcial, mandá-lo embora quando quiser, pagar o que quiser, sem nenhum direito de trabalho. Esses informais, a maioria na universidade, por exemplo, por hora, a maior parte, 60%, não sei, 70%, 80% das universidades funcionam com trabalhador, com professores hora. Eles não têm férias, não têm final de semana, e os contratos são de 4 em 4 meses. Primeiro semestre pagam só os meses em que se trabalha, ou seja, de março até junho. Julho já não tem salário. E no final do ano também não tem salário. E se vão renovando ano a ano. Ou seja, se criou uma cultura de redes que você tem que conhecer, tem que ser indicado, porque, do contrário, não encontra emprego na indústria, na universidade, em nenhuma parte. Por quê? Porque tudo depende do que está em cima de recomendar você. E pode ser mandado embora em qualquer momento, sem nenhum direito trabalhista. Olha, é uma situação, eu achei catastrófica, essa do trabalho, mas não aparece aqui. E não aparece porque eu tenho muitos ex-colegas, colegas, etc., familiares, e eu perguntei, por que vocês não reclamam e tudo? Né? Aparentemente se naturalizou, e aí eu queria retomar. Em que medida se introjetou na esquerda de muitos militantes ideologias neoliberais? A tal ponto de naturalizá-la e não reclamar por algo fundamental. Nas protestas depois das constituições, também não aparece isso. Não aparece com a força que corresponderia para regularizar o trabalho formal. Não aparece assim como, mas é assim, a vida é assim, o mundo é assim, sei lá, não sei o que pensa, mas não está presente da forma que deveria, e que Pinochet desestruturou tudo o que havia em termos de sindicatos, de contratos de trabalho, tudo foi desestruturado, continua desestruturado nesses 30 anos de redemocratização, e nesses últimos anos, a partir do Estatuto, também, se não aparece como reivindicação fundamental. Bom, é uma coisa a ser pensada, e aí eu fiquei imaginando que é mais um elemento de como se
neoliberalizou também a esquerda e não apenas a direita. Ok, obrigado, Horácio. Nós estamos ainda com 3 pessoas inscritas. Temos 15 minutos para 5 horas, embora nós começamos hoje com 25 minutos de atraso, questões técnicas, né? Portanto, eu sugiro que, se alguém quiser se inscrever ainda, faça agora. E vamos seguir com mais 2 em 2, então, ou 3 em 3, mas eu acho que nós deveríamos encerrar a inscrição agora, que senão não vamos ter tempo de terminar hoje. Tá? Então, a Angelina e depois a Lígia. E, por final, a Lúcia Rodrigues. Obrigado. Eu acho que temos todos que agradecer o Horácio por essa apresentação extremamente estimulante, que nos dá uma imagem das temáticas em pauta, ou seja, na nova esquerda chilena. Eu vou fazer só um comentário, porque o que me chamou a atenção desde que eu vi uma live dele sobre essas questões, antes mesmo da apresentação ou seja, das pinturas propriamente ditas, né, foi a semelhança com outros movimentos que eu tive a ocasião de observar enquanto socióloga, o 2013 brasileiro, por um lado, e, por outro lado, o movimento dos coletes amarelos na França. Então, eu vou só pontuar rapidamente, porque eu acho que a apresentação dele deixa para nós uma reflexão em aberto, e não há como responder às questões que estão colocadas, né? Mas só pontuar a semelhança com outros movimentos. Quer dizer, primeiro, a questão dos transportes, ou seja, como desencadeador de uma grande revolta popular. Ou seja, é uma coisa que teve presente em 2013 no Brasil e que teve presente também, ou seja, esteve no centro do movimento dos coletes amarelos, que começou em 2018, exatamente um ano antes do estagido chileno, em outubro de 2018, exatamente. A segunda questão, ou seja, foi essa questão que estava muito presente nos coletes amarelos e que o Horácio assinalou para o movimento chileno, não é? Que é o modo de inscrição na duração do movimento. Ele diz, toda sexta-feira, no caso do Chile, no caso dos coletes amarelos, era exatamente a mesma coisa. Ou seja, um movimento que não se prolongava durante a semana, mas que voltava a se reunir toda sexta-feira em protesto. A segunda questão evidente é a questão das redes sociais, ou seja, não precisa nem desenvolver, mas que é o instrumento principal de comunicação. A terceira é a questão da polícia, ou seja, a centralidade da questão da polícia e a universalidade dos métodos policiais, ou seja, a questão das armas não letais que arrancam olhos, ou seja, elas foram extremamente... Bom, elas estiveram presentes no 2013 brasileiro, mas foram extremamente importantes no movimento dos coletes amarelos, ou seja, a escala dos olhos arrancados na França acredito, até teria que verificar os números, mas a mesma que ocorreu no Chile, ou seja, são mais de 350 olhos arrancados no movimento francês, né? A importância que ele levantou das questões de gênero, da questão indígena, ou seja, da questão das minorias culturais em todos esses movimentos. E, por último, a questão da horizontalidade da sensibilidade anarquista. Eu acho que foi importante ele ter deixado essa questão mais ou menos em aberto, ou seja, porque o importante na sensibilidade anarquista que todos esses movimentos manifestam, eu acho que enfim,
a ruptura, a separação em relação aos partidos. No caso do Chile, a importância dos independentes na primeira Constituinte, eu acho que foi uma manifestação muito clara desse fenômeno, ou seja, a incapacidade dos partidos, em última análise, de responder aos problemas, e a questão da horizontalidade. Eu vou terminar por aqui, porque o tempo é pequeno. Eu acho que não se trata de responder a essas questões, mas eu acho que elas desenham um panorama da nova esquerda, quer dizer, de uma esquerda que, sob muitos aspectos, está em ruptura com o que foi a esquerda da nossa geração, que, como ele disse, não coloca a questão da revolução, não coloca a questão do socialismo e não coloca uma referência, a não ser muito vaga, às grandes lideranças políticas. Eu vou parar por aqui. Obrigado, Angelina. Agora, a Lígia Terra. Olá para todos. Parabéns, Horácio. Foi esplêndido, né? Essa comparação e essa percepção das mudanças que ocorreram desde 50 anos atrás para hoje, né? Quer dizer, realmente a gente retrocedeu, né? Eu acho que a juventude da nossa época era muito mais politizada, inclusive no Chile. Era uma juventude altamente politizada, por isso a gente tinha tanta segurança de que o golpe não ia para frente, né? Pela politização geral mesmo da população. Eu acho que no Chile o processo de neoliberalismo ocorreu antes do que aqui no Brasil. A gente tem privatizações no governo Fernando Henrique, enfim, mas depois veio o governo Lula, meio que estancou a retomada, né, do neoliberalismo, e só foi retomada agora no governo Bolsonaro. E eu também percebi que as pessoas não atinavam com a importância do que estava acontecendo, da desregulamentação das leis trabalhistas, das leis ambientais, enfim, até no nível cultural, né, houve retrocessos assim, terríveis, né, sofríveis mesmo, sobre tudo que a gente já havia conquistado, muitas coisas foram largadas para trás. E como a Angelina falou, o papel da esquerda, eu coloco o papel da direita, a capacidade da direita que teve de manipular, né, e de fazer as pessoas acharem que aquilo era bom, que o neoliberalismo era bom. Ora, como que vai ser bom uma coisa que tira todas as conquistas, né, da população, conquista cultural, conquista de minorias, que, na verdade, muitas vezes são as maiorias, né? Mas eu via, assim, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma funcionária e ela chorava. Falei, o que foi? Ela, meu filho agora vai ser patrão dele mesmo. Eu moro na praia, né, no litoral norte do estado de São Paulo, e o filho foi vender óculos na praia. Mas a alegria dela era muito grande. Quer dizer, isso tudo fez com que as pessoas pensassem, bom, agora não teriam patrões, né? Porque reclamavam tanto dos patrões. Então, a direita conseguiu enfiar na cabeça das pessoas que era bom não vacinar, não ter lei trabalhista, não ter sindicato, que o comunismo era ruim, que o socialismo, qualquer coisa que se aproximasse, era ruim. As pessoas nem sabem mais, né, o que é o socialismo, o que é o comunismo,
e acham que é uma coisa ruim, e acham que é bom. Então, esse papel da mídia foi muito importante. E eu acho que está bem refletido nesse panorama que o Horácio nos deu, maravilhoso, sobre a comparação entre um momento e outro. Né? Acho que no Chile até foi diferente do Brasil. No Brasil, a gente retrocedeu em 4 anos, praticamente, né? Mas foi um retrocesso assim, cruel, de pessoas falando absurdos, né? Contra os próprios direitos. Né? Então, o meio ambiente, eu acho que até no Brasil isso só avançou mais, tem mais consciência. Então, eu gostei desse avanço que você mostrou, Horácio, sobre violência policial. Quer dizer, as pessoas estão acordando, Chile despertou. Né? É como o Brasil, a gente tem que despertar de novo, politizar novamente, falar, porque o socialismo, né, como a gente já discutiu outras vezes, socialismo ruiu, né, mas ficou, não é que uma coisa vai mal, você tem que destruir, não, aquilo lá não vale mais. Mas a gente tem que voltar a colocar as propostas positivas, né? Não criticar só o que é o negativo e valorizar toda a teoria que a gente sempre acreditou, que a gente lutou tanto, que muitos companheiros morreram por essa ideia de um mundo melhor, né? Então, acho que a gente tem que, isso aí tem que reforçar. Eu sou educadora, eu escrevo livros didáticos, né? E eu procuro reforçar sempre esse aspecto, né? da humanização. Né? É um socialismo que a gente tem que discutir qual é, e tem que novamente botar na cabeça da juventude, dos adultos, dos mais antigos, essas boas ideias. Né? Mas muito bom, muito legal mesmo, bacana essa sua apresentação, Horácio. Parabéns. Muito obrigado, Lígia. Nós temos inscrito agora a Lúcia Rodrigues e depois o último, não vamos aceitar mais, o Tibúrcio. Tá? Por favor, Lígia. Lúcia. Perdão, Lúcia. Tá. Lígia já... Primeiramente, queria agradecer ao professor Horácio pela brilhante explanação. Foi muito esclarecedor, né? Porque através dos grafites ele contou a história do que se passou no estalido, né? E eu queria perguntar para o senhor, professor, se essa questão da ausência de grafites com o tema revolução, socialismo, a classe trabalhadora tão presente nos grafites da Unidade Popular, não se deve, em grande medida, à influência do identitarismo ligado ao neoliberalismo, né? Porque o neoliberalismo tenta fazer crer que a precarização do trabalho é uma coisa boa para os trabalhadores, tanto que essa senhora que me antecedeu falou que o filho da moça que trabalha com ela comemora por estar vendendo, enfim, quinquilharias na praia, enfim. Então, essa forma, essa ideologia neoliberal, ela penetrou em várias áreas para quebrar e nos dividir, para quebrar o amálgama que constrói, que sempre teve a esquerda, teve esse amálgama de conseguir trabalhar esses temas tão presentes e fundamentais para a construção de um mundo igualitário. E se essa influência do identitarismo colocando outros temas e, de certa maneira, colocando, encapsulando determinados grupos em seu mundinho, contribuiu para que a gente presenciasse esse tipo de grafite que vai na contramão, vamos assim dizer, do que a gente via lá nos grafites da Unidade Popular. Muito obrigado, Lúcia. Agora, então, o Tibúrcio, como último inscrito. Boa tarde, muito obrigado, Belucci. Como eu prometi, eu vou falar 1 minuto. Primeiro, mais uma vez, agradecer muito a exposição do professor, que eu disse e realmente fiquei surpreendido
uma reportagem interpretativa muito boa. Eu me dei um prazo até as vésperas da nossa viagem em setembro para tomar conhecimento e amadurecer muita coisa sobre o Chile e a importância que isso possa ter para as condições nossas aqui no Brasil atualmente. Mas eu fiquei com a impressão, pela exposição do professor e os grafites, que nós nos deparamos com um problema de uma esquerda rasa, para dizer pouco. Uma esquerda que está muito aquém do enfrentamento da direita e muito aquém quando há uma revolta com as dimensões do estalido para ela se colocar à altura e pesar na sua condução. Foi a impressão que eu fiquei. E eu queria pedir ao professor, terminando, se seria possível ele nos ceder esse trabalho que ele fez. A minha ideia não é publicar agora, mas mais proximamente à nossa viagem ao Chile, nós poderíamos transformar realmente num texto-reportagem de uma série que a gente pretende publicar antes e durante a nossa estadia conjunta coletiva no Chile. Muito obrigado. Bom, Eu as vou inscrições acabaram. iniciar... Obrigado. Só para pôr um ponto da situação, Horácio, agradecer ao Tibúrcio, e agora as inscrições então acabaram. Eu pedia que o professor Horácio fizesse a sua resposta a esses temas que foram colocados aqui e outros aspectos que lhe escaparam ainda, tá? Portanto, à vontade, professor. Tá. Começando com Lígia Maria Terra. Você sabe que eu acho que houve um retrocesso com o neoliberalismo, um retrocesso para os trabalhadores em muitos aspectos, por exemplo, nesses três que eles demandam: educação pública, saúde pública, previdência pública, e na coisa do trabalho, chamado de flexibilização. Em geral, essa desregulamentação, aqui é chamada de flexibilização, mas lá também, desde o tempo de Pinochet, ou seja, da década de 80, estão chamando de flexibilização, no sentido de que seria muito positivo para os trabalhadores. Isso daí, eu acho que é um retrocesso, e eu não sei como os partidos de esquerda não entram de frente a encarar esse problema e colocá-lo como uma prioridade na lista de demandas ou de exigência de plataforma política em todos os partidos. Não está, mas isso eu acho que é devastador para os trabalhadores, para o sindicato, para a organização, para tudo. Isso eu acho que é um retrocesso. Agora, sobre a juventude, eu ficaria na dúvida. Eu não colocaria como retrocesso a forma que está pensando a juventude, mas é uma outra juventude. 50 anos posterior a quando nós éramos jovens e tínhamos reivindicações de socialismo, de ditadura de proletariado, a discussão era se era via armada, via pacífica, e etc. Hoje isso está ausente na juventude, mas está presente um outro tipo de reivindicação, que são coisas que a sociedade de 50 anos atrás nem pensava. Não é que não existisse esse problema, existiam, mas não eram nem levados em conta, eram omitidos, e hoje não deixam passar. As mulheres, todo mundo, estão reivindicando isso. Então, nesse sentido, eu acho que essa juventude acordou em relação à nossa geração. Ou seja, eu não veria que seria um atraso, senão que eles estão mais sintonizados com a sociedade de hoje que nós, em relação a esse tipo de reivindicações. Agora, essas outras trabalhistas que você comentou, de flexibilização, eu acho que é um atraso. Isso daí é que tem que ser retomado de forma séria
incorporá-la às demandas, às plataformas dos partidos. A direita, eu acho que também, não é que tenha ganhado sempre e 100%. Eu acho que a direita também mudou. E essa direita que existia em nossa época, ligada a empresários e banqueiros, já também não existe mais pelo seguinte: era um sistema industrial, um sistema bancário completamente fechado, não aberto à concorrência e tudo, e esse neoliberalismo abriu as portas e criou outro tipo de concorrência e outro tipo necessário de banqueiro e capitalista que tem que concorrer, tem que ter eficiência, tem que ter competitividade, ou seja, deixou para trás toda uma classe também tradicional de empresários e banqueiros, e quem não se atualizou, fechou ou faliu. E se impuseram novos grupos econômicos que se atualizaram ou novos, simplesmente que nem existiam com esse neoliberalismo. Ou seja, a direita também não passou imune no problema, também se, acho que se modificou. A coisa do empreendedorismo, eu acho algo capcioso para a população. E é impressionante como a propaganda na televisão, rádio, nos livros, das vantagens do empreendedorismo, que iria na linha do que a Lígia comentou, de que agora não tem patrão, querer fazer um empreendimento próprio. E quais são os requisitos para esse empreendimento? Sabe qual? Primeiro, querer. Basta querer e ter dedicação, esforço, e pronto se vai chegar a ser um empreendedor bem-sucedido, o que é completamente falso, porque a maior parte desses empreendimentos vão à falência, não duram alguns anos e ficam em nada. Por quê? Porque tem as grandes empresas que estão concorrendo com eles e aplastam todos os novos empreendedores. Mas isso também não tem sido explorado pela esquerda. Fica muda frente a essa propaganda do empreendedorismo, como se todo mundo tivesse possibilidade de ser ele o dono de seu meio de produção, de sua empresa. Isso é impossível no capitalismo. Impossível pelo seguinte: e se todos fossem empreendedores, quem ia trabalhar para os capitalistas? É lógico que não pode, a maior parte tem que ser trabalhadores que vão trabalhar para esses donos de meios de produção, senão desaparece o capitalismo. Mas isso não está colocado. Isso é vendido como uma coisa que, se a pessoa não entrou nisso, é porque não quer prosperar, não quer ser rica, não quer ser triunfadora. Então, a primeira coisa que se fala: você quer, tem desejo, sim, então o mundo é seu, vai em frente. É lógico que não, é uma enganação que deveria ser mais desmascarada do que atualmente é. Em relação à Lúcia, essa ausência do trabalho e dos camponeses, ausência completa. Eu não achei, dos mais de 1000 fotografias, não achei uma única de camponês ou de operário. No caso de ícones de esquerda, tipo Allende, achei 2, 3, 4. Revolução é 2, 3, 5. No caso de camponeses e operários, não achei nenhum. Eu fiquei impressionado completamente, pasmo, porque eram as duas figuras símbolos da unidade popular e do socialismo. Apareciam em todos os grafites, nos discos, nas pinturas, nos discursos, em tudo. Agora, eu acho que aí tem, pelo menos, duas explicações. Tem várias, mas eu queria aqui lembrar duas. Uma, que é um indicador de como mudou a economia nos últimos 50 anos.
Na época, na década de 60, efetivamente, as sociedades eram rurais, a maior parte dos trabalhadores moravam no campo, e tinha, então, sentido falar de camponeses que se tinham que incorporar à Revolução. Então, por quê? Porque a maior parte da população morava, não só no Chile, em todos os lugares, no campo. E também tinha muita importância o trabalho industrial. Depois de 50 anos, a gente vê as estatísticas como são. O campo, que era de, em 1960, devia, aqui no Brasil, 60% a 70% da população morava no campo, hoje deve ser 15%. Na indústria, a mesma coisa, se reduziu enormemente o número de trabalhadores. E a maior parte dos trabalhadores está onde? Em serviços, 60% ou 70%. E se a gente quer representar a maior parte dos trabalhadores, tem que representar o quê? Os de serviços, e não camponeses e operários, que são minoria. Eu acho que isso é um indicador da mudança da economia. Quem está participando muito disso são trabalhadores e estudantes ligados a serviços, a educação, e trabalham no comércio, trabalham na cidade, urbanos. Desde essa época para cá, teve uma imigração rural urbana, mas gigantesca em toda a América Latina, desde a década de 60 para cá. E se criaram as grandes metrópoles que concentram população do campo, ou antigamente do campo, que era majoritária. Bom, essa é uma razão, eu acho, que se pode atribuir de por que não aparecem agora, 50 anos depois, camponeses e trabalhadores, e aparecem estudantes, aparecem mulheres, outro tipo de população. Mas também, eu acho que uma outra explicação é a composição de quem está participando nessas manifestações, como o estallido, e principalmente classe média. Não são operários e não são camponeses. Não foram convidados ou eles não se integraram a esse tipo de manifestação. E quem estava encabeçando isso eram trabalhadores, eram estudantes, eram donas de casa, eram trabalhadores informais, mas não ligados nem à indústria nem ao campo. Ou muito poucos ligados à indústria e ao campo. E por isso também não aparecem retratados, porque senão eles exigiriam, eu quero, não me sinto representado, coloque um operário, um campo. Não apareceram porque eles mesmos não estavam participando dessas manifestações. Acho que essa é uma outra possível explicação. Agora, essa coisa do identitarismo ligado ao neoliberalismo, eu acho que isso tem um peso. Tem um peso que, de novo, é replicado nas redes, é replicado na televisão e tudo, de autoconhecer-se, de amar não ao próximo, a si mesmo. É uma coisa muito centrada no eu e no triunfo pessoal. E, aparentemente, esse triunfo pessoal independe da sociedade em que está inserida, independe dos outros, independe muito mais do próprio esforço. Basta querer. De novo, aqui aparece essa ideia do empreendedor. Basta querer, basta ter essa disposição, colocar a mente para si, autovalorizar-se e pronto, você está na rota da prosperidade. Eu acho que tem muito também desse identitarismo que está presente na direita, no centro e na esquerda. Bom, Carlos Tiburcio. A esquerda, eu concordo com você, a esquerda tem no Chile, e eu acho que aqui também, tem muita dificuldade de enfrentar a direita. A direita aparentemente tem mais recursos, e eu acho que no Chile ainda mais recursos que aqui, pelo seguinte, todos os meios de comunicação são de direita e apoiam os candidatos de direita. Aqui no Brasil, nessas últimas eleições, pelo menos, os principais meios de comunicação não estavam apoiando o Bolsonaro.
e ele se utilizou principalmente das redes sociais. Essas redes sociais não foram descobertas e aproveitadas como poderiam pela esquerda aqui no Brasil, e muito menos no Chile. E no Chile se reclama, mas fizeram uma campanha de fake news pela imprensa tradicional. E eu perguntava, e para que seguiam pela imprensa tradicional se são todos de direita, e por que não utilizam as redes? Não tem esquema de rede, ainda não descobriram as redes, a esquerda chilena. E eu acho que isso muito se deve também aos resultados adversos que houve nas últimas eleições, que a direita também acho que não aproveita as redes como são aproveitadas pela direita aqui no Brasil, mas eles têm todos os meios de produção, têm os canais de televisão, têm principais revistas, principais jornais, as principais rádios, etc. No caso do Chile, estou falando. Então, também não precisam tanto estar tão especialistas em redes, mas a esquerda precisaria. Não ainda entrou nessa órbita, não avaliou a importância que tem as redes para poder comunicar suas demandas, suas plataformas, e principalmente com as novas gerações, só seguiam pelas redes. Mas isso ainda não ocorreu. Em relação ao trabalho, esses 1000, isso vai ser, e vou anunciá-lo aqui, vai ser o livro que estou para publicar e não sai, vai ter uma introdução de umas 60 páginas, ou pelo menos até agora está umas 60 páginas, analisando a esquerda os principais padrões que se encontram nesses grafites, e a ideia é selecionar uns 300 grafites, uma coisa desses 1000 e pouco, 300, 400, e fazer um livro sobre isso. Esse livro espero que saia agora no segundo semestre, porque esse já está desde o ano passado trabalhando, só que com as 1000 incumbências que aparecem, não foi conseguido acabar. Mas isso já está planejado, a introdução já está. Estou falando de umas 60 páginas, tem que cortar, acrescentar, não sei o que, corrigir, etc. E a seleção também já está mais ou menos feita, desses mais ou menos 300, vai ser um livro que vai ser pelo CEDAW, da USP, um Centro de Estudos da América Latina, em PDF, de tal forma de poder distribuí-lo de forma gratuita para todos, aqui e no Chile. Então, vão ter, e até vou pedir depois, quando o livro esteja pronto, para ver se posso enviar para todos os membros aí do coletivo, enviar um exemplar desses grafites. Não sei se ficou alguma coisa pendente, mas de minha parte eu agradeço esse convite, agradeço as perguntas, e é um tema que eu acho que não só apaixonante, mas é um tema de muita relevância para a esquerda, para a direita, para os movimentos sociais, que no Chile ainda estão em curso, porque está sendo redigida a nova Constituição, vai ter um plebiscito, e essa nova Constituinte agora ficou de extrema direita, não de direita, mas de extrema direita, e possivelmente a Constituição que venha a redigir essa Constituinte seja mais pinochetista do que a que está em vigor, e, portanto, imagino a esquerda se vai a encampar ou vai criar uma campanha para rejeitar novamente essa Constituição. Não sei se vai ter força para isso, mas se abriria um novo passo para uma terceira Constituinte, ou seja, isso está em curso, esses estallidos vão continuar no Chile por algum tempo, talvez por alguns anos ainda, para poder eliminar os entulhos pinochetistas de 30 anos atrás, o principal de todos, a Constituição de 1980. Bom, muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos. Obrigado mesmo, Horácio. Pena que ficou muita pendência. Você perguntou se ficou alguma pendência. Ficaram muitas pendências, porque você colocou muitos pontos interessantes, fundamentais de serem aprofundados e discutidos sobre essa nossa realidade chilena e a brasileira, né? E muitas delas até se parecem. Embora eu estive pensando aqui que
o Chile saiu de um processo democrático e entrou na ditadura e no neoliberalismo. Nós fizemos o inverso, saímos de um processo de ditadura e entramos no liberalismo com a democracia. Tá? Aí tem divergências e convergências que nós temos que entender melhor, né? Portanto, muito obrigado. Pena que nós não podemos... Espero que a gente possa, mais à frente, continuar esse diálogo. Tá? Obrigado mesmo, de coração, pela sua contribuição. Eu vou passar agora a palavra para a Angelina para dar os informes finais e fazer o encerramento aqui. Muito obrigado. Acho que não... Bom, lamentando, eu vi que havia mais 2 pessoas que se inscreveram, mas nós já estamos chegando... Já passamos do limite, então, dessa vez não vai ser possível, mas a discussão continua, o debate continua semana que vem. Nós vamos anunciar no Chile em Debate 2 as 2 próximas palestras, os 2 próximos encontros. Tá? Eu vou deixar para fazer isso por escrito. Agradecer a todo mundo a presença, ou seja, estamos agora com 22 pessoas ainda a essa altura do campeonato. Pedir desculpas pelos problemas técnicos. A Ivete disse que já tinha acontecido em outras salas também, do Google Meet. Então é isso, a gente faz do jeito que dá para fazer. Mas foi ótimo, Horácio, muito obrigada. E até o próximo sábado, vamos, por um lado, publicar o link dessa reunião e da gravação, e, por outro lado, anunciar os 2 próximos encontros. Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Angelina. Obrigado, Domingos. Tchau.